Bem-aventurados significa também felizes. E eu sei que todos aqui querem ser felizes. O ser humano, ele corre atrás da felicidade. O ser humano, ele passa a sua vida buscando coisas que o alegrem. E esse sermão da montanha nos ensina a ser felizes e nos traz recompensas. Mateus capítulo 5, versículo 8 vai dizer: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. A felicidade, na ótica humana, está em coisas palpáveis, está em coisas que nós anseiamos. Um bom relacionamento, um carro, automóveis, dinheiro, luxo. E essas coisas estão a felicidade onde os seres humanos que não conhecem a verdade, que não conhecem a Jesus, buscam. Porém, a felicidade do Sermão da Montanha, os bem-aventurados do Sermão da Montanha, os felizes na ótica de Deus. Pessoas que se tornam felizes na ótica de Deus. Está atrelado à eternidade. Porque, vejamos o que diz as outras bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguém gostaria de ser visto como pobre de espírito? Isso talvez seria um motivo de tristeza. Bem-aventurados que choram. Há alegria em chorar? Bem-aventurados mansos. Há alegria em ser manso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O mundo busca uma justiça com as suas próprias mãos, mas nós temos que buscar a justiça de Deus. E isso nos trará alegria. Quem gostaria de receber um tapa em sua face e não devolver, e não tentar agredir a outra pessoa? A palavra diz: bem-aventurado os mansos. Aí está a nossa alegria, no sofrimento. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Algumas pessoas acreditam que é impossível viver isso aqui. Quando elas cumprem uma, elas descumprem outras. Quando elas vivem um aspecto de bem-aventurança, elas deixam de viver outro. Mas Jesus, com o seu próprio testemunho, nos mostra que é possível viver as bem-aventuranças. E que isso não está ligado só a fazeres, regras que temos que cumprir, mas está ligado a um testemunho cristão. E foi com o próprio testemunho que Jesus nos mostrou que é possível. Chorar, Jesus chorou por Israel, quando viu o estado do povo. Manso, Jesus diz: aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. Justo, quando Jesus foi morto e o centurião olhou para ele e disse: realmente, na verdade esse homem era justo. Misericordioso. O Bartimeu chegou para Jesus, deficiente, e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento aquele homem foi curado. Misericórdia Jesus mostrou nas suas ações. E aonde chegamos agora? Os limpos de coração. E a palavra vai dizer: sejam santos como Jesus foi santo. Nas suas ações Jesus mostrou santidade, porque nunca pecou. Nas suas ações Jesus mostrou ser limpo de coração. E o coração de Jesus se revelou puro em momentos mais difíceis. E assim com nós. O nosso coração, ele vai revelar se ele é puro, se ele há bondade, nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflições. Perceba que Jesus estava sendo perseguido, e quando o exército romano chega para prender Jesus e levá-lo para ser crucificado, para ser julgado, Pedro, ele tira a sua espada e corta a orelha de um soldado romano. Só que naquele momento Jesus diz, vamos abrir em não peço que abram, eu abro para a gente não demorar muito. Em Mateus capítulo 26, versículo 51.
vai dizer: eis, dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Nos momentos mais difíceis, Jesus mostrou a pureza do seu coração. Jesus mostrou a bondade do seu coração. Será que não era possível Jesus naquele momento pedir anjos e os anjos defenderem Jesus? Mas a questão é que Jesus não queria fazer justiça com as suas próprias mãos. E esse é o nosso primeiro ponto. A pureza de coração é a verdadeira integridade do homem. Integridade é uma pessoa que não deixa a sua fé ser abalada, que não deixa a santidade que há no seu coração ser abalada. E Pedro, naquele momento, deixou a sua fé, a esperança, o conhecimento que ele havia obtido ser abalado. Por quê? Porque a palavra diz: sede mansos, humildes, não pague o mal com o mal. E Pedro, naquele momento, puxa a sua espada e corta a orelha de um soldado. Jesus está revelando a pureza do seu coração naquele momento. Jesus está revelando a bondade do seu coração naquele momento. Existe uma história que, eu estudando sobre esse assunto, Douglas Gonçalves, um pastor, ele comenta. Ele diz que um pastor, ele começou a evangelizar pessoas com doenças mentais, Alzheimer. E ele chegando lá nesses hospitais, né? E ele chegando lá, ele diz que encontra um determinado pastor, só que ele se surpreende com ele, porque esse pastor xingava as enfermeiras, esse pastor xingava todo mundo, quem passava ele tratava mal. E ele ficou surpreendido, mas aquele homem tinha Alzheimer, era doente. Só que esse pastor também foi em outro local que encontrou outro pastor. Só que quando ele encontrou esse outro pastor que também tem Alzheimer, essa pessoa começa a evangelizar ele. Começa a falar do amor de Deus para ele. Começa a dizer o quanto Deus é bom para ele. E mesmo sem saber que ele já era pastor. E sabe qual é o ensinamento que nós tiramos disso? É que a doença, a dor, ela revela o que realmente está no nosso coração. E elas não podem quebrar a nossa integridade. A integridade do nosso coração. A doença, ela não pode nos fazer pecar. A doença não pode tornar o nosso coração impuro e revelar um coração mau. Esse homem, esse pastor, ele já tinha isso no seu coração. E ele começa a jorrar do seu coração o que já havia dentro dele. Mas o outro pastor estava cheio de Deus. E ele começa a revelar Deus no seu coração. Porque estava cheio de Deus. E a palavra diz que nós somos como fontes. Nós somos como fontes. E o nosso coração jorra o que está dentro de nós. E nos momentos difíceis é que se revela quem realmente somos. É igual aquela história de dizer: dê dinheiro à pessoa, dê poder a ela, e ela revelará o que ela realmente é. E com nós é dessa forma. Nos momentos difíceis, a dificuldade do nosso coração vai revelar quem realmente nós somos. Jesus, ele pregava para fariseus. Naquela época, homens, padrões de espiritualidade naquela época. Pessoas olhavam para ele, tinham eles como espelhos, porque eles usavam roupas bonitas, eles oravam muito, eles jejuavam bastante. Mas a respeito desses, Jesus disse: sepulcros caiados. Vocês são como sepulcros caiados. Por quê? Porque por fora eles estavam belos. Sepulcro caiado é um caixão, um sepulcro bonito por fora, mas dentro o corpo está em decomposição, podre. Esses homens, esses fariseus que mostravam uma beleza por fora, uma santidade por fora, o seu coração não era íntegro, porque eles estavam cheios de pecados, eles estavam cheios de maldades. E o Senhor diz: sepulcros caiados. Mas sabe, o Senhor quer revelar para você nessa noite que na presença dEle não existem máscaras. Na presença dEle não há máscaras. Você não pode esconder o que está dentro do seu coração, porque as maiores profundidades Ele é capaz de alcançar. Se eu subir aos céus, eu sei que o Senhor está lá. Se eu descer ao Sheol, eu sei que o Senhor está lá.
No vale mais profundo de escuridão, o Senhor estará olhando as suas atitudes. Mas Deus hoje, Ele quer retirar a sua máscara. Ele quer descobrir o seu rosto e ver o que realmente há em seu coração. Ele quer ver se é um coração íntegro. Ele quer ver se é um coração limpo. E se não é limpo, Deus quer limpar. Porque hoje Ele não está dizendo: ei, eu te farei limpo, eu limparei o seu coração hoje mesmo e daqui você vai sair transformado. Não. O Senhor fala que a partir de hoje, se você desejar essa palavra, se você desejar Ele, se você desejar ter o coração puro, Ele te ensinará a ter um coração puro. A partir de hoje começa o seu processo de mudança e esse é o nosso segundo ponto. Ser puro de coração é viver em um processo de mudança. Eu quero ler Mateus 23, capítulo 26, onde vai dizer: fariseus, cego, limpe primeiro o interior do corpo e do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Hoje, Deus quer iniciar na sua vida um processo de mudança. Mas é necessário que o seu interior comece a brotar a mudança e assim transforme por fora. Não como os fariseus, porque os fariseus buscavam ser limpos por fora para que a transformação tivesse dentro. Mas é diferente com nós, é diferente a vontade do Senhor. Ele quer que de dentro para fora nós sejamos mudados. Nós sejamos de um coração puro, sejamos transformados em um coração limpo, e esse processo é doloroso. Muitas vezes não gostamos de abandonar o pecado, não gostamos de abandonar aquela sujeirinha que está em nosso coração, que muitas vezes mata as pessoas, aquela sujeirinha que está em nosso coração, que nos afasta da presença de Deus. Mas a palavra vai dizer que o nosso coração, ele é como uma fonte, e eu achava que eu achava que o coração era uma das coisas mais complicadas para o homem. Só que aí eu aprendi na palavra que o mais complicado para o homem não é o seu coração, não é guardar o seu coração, e sim guardar a sua língua. Os dois andam em conjuntos. O coração é uma fonte e a língua é o chafariz. A língua jorra. O coração é uma fonte onde está a maldade ou a bondade, e a nossa língua, a nossa boca é de onde jorra o que está em nós. Tiago vai dizer que com a nossa boca é possível nós pegarmos as chamas do inferno e jogar em outras pessoas, e atear fogo em outras pessoas. A língua e o coração unidas, elas podem trazer um estrago imenso, capaz de destruir a sua própria vida e capaz de destruir a vida do outro. Porque o navio, ele é grande, mas ele se movimenta através de um leme, um pequeno leme. E esse leme é a nossa língua. Nós direcionamos o navio, nós direcionamos as palavras. E nós podemos movimentar grandes coisas através da nossa língua. Mas se o nosso coração jorra bondade, a nossa língua sairá bondade. Se o nosso coração jorra maldade, da nossa língua jorrará maldade. Porque pode acaso uma fonte de água doce jorrar água salgada? Pode acaso uma fonte de água salgada jorrar água doce? Não, é impossível. A palavra diz que é impossível. Eu quero ler Jeremias 13, 23. Que vai dizer: porventura pode o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Nós passamos a nossa vida sendo ensinados a fazer o mal. Será que de uma hora para outra, no estalar de dedos, nós passaremos por uma mudança, uma transformação e seremos santos, puros, limpos? Não. Alguns dias eu assisti um filme chamado Megamente, é um desenho. E esse desenho fala de uma criança, um bebê, e ele é um extraterrestre, ele é lançado para a Terra.
E quando ele chega na terra, ele cai em um lugar, num presídio. E ali ele começa a ser criado por presidiários. Então aquela criança é ensinada a ser ruim desde pequena. Ela é ensinada a fazer coisas mal desde pequena. Ela é ensinada a não gostar da polícia. Ela é ensinada a ser um vilão. Só que chega um momento nessa história que esse homem, ele vê que isso não é futuro. Ele vê que ele pode ser o herói. Ele pode ser o herói porque a cidade precisava. E eu quero dizer para você que não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passado durante a sua vida, os aprendizados, não importa o que você herdou do seu pai, da sua família, Deus a partir de hoje quer começar uma mudança, porque ser puro de coração é viver em processo de mudança. Ele quer te ensinar a ter um coração limpo, porque as coisas quando vêm fácil, quando a mudança, quando acontece uma transformação, ao invés de uma mudança, as coisas se tornam fáceis. Porque você não aprende a lidar com aquilo. Você não aprende a lidar. Se você, a partir do momento, a partir de hoje, você se torna manso, você não aprende a lidar com as dificuldades, com o estresse. Se você, a partir de hoje, começa a amar do nada, você não aprende a lidar com o ódio. Jesus quer ensinar você a amar. É como o Senhor, é como um vaso nas mãos de um oleiro. É como um barro nas mãos de um oleiro que ele é moldado. Moldado, ele é quebrado muitas vezes, mas ele é moldado. Deus quer te ensinar a ter um coração limpo, mas limpo não é aquele que não se suja. Limpo é aquele que sempre se lava. E esse é o nosso terceiro ponto. Ser puro de coração é viver uma santidade progressiva. Progredir em santidade. Em 1 Coríntios 6:11 vai dizer. 1 Coríntios 6, a partir do 10 vai dizer: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e o Espírito do nosso Deus. Ele está dizendo: olha, antes vocês eram ladrões, antes vocês eram beberrões, antes vocês viviam numa prostituição, no pecado, mas a partir de hoje, a partir do momento em que você decide caminhar com Jesus, a sua vida começa a passar por um processo de mudança, santificação, vida. Você começa a passar a ter vida. Você passa do estado de morte para a vida. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. É impossível, sem santidade, ninguém verá a Deus. E é interessante que na Bíblia fala sobre vestes nupciais. Havia um rei que chamou pessoas para a sua festa de casamento. E lá entraram vários pobres, coxos, doentes, pobres que estavam na rua. E naquele lugar havia um homem que ele não estava com as vestes nupciais. E esse homem ele é expulso daquele lugar porque ele não estava com as vestes adequadas. Essa é a condição estabelecida para ver a Deus. A palavra diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é estabelecido para você ver a Deus é a pureza do seu coração. Mas a palavra diz: se declaramos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se continuamos no pecado, somos inimigos de Deus. Vem cá, uma controvérsia aqui. Não, é porque a santidade ela é progressiva. Nós não passamos do dia para a noite, nós não mudamos a nossa vida do dia para a noite. Ela passa a ser progressiva. Dia após dia nós vivemos uma santidade. Dia após dia nós passamos a ser santo. Dia após dia nós abandonamos o pecado e começamos a viver de forma santa.
A palavra vai dizer que um homem chega para Jesus e diz: o que é necessário para entrar no reino dos céus, Senhor? E Jesus fala: necessário é nascer de novo. É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. E perceba que uma criança, quando ela nasce, ela passa por os seus processos de aprendizado. Ela começa desde pequena a aprender, mas quando ela está andando, ela cai. Ela começa, quando está adolescente, a cair em armadilhas e imaturidades. Mas aí ela começa a crescer. Ela começa a crescer e começa a se tornar uma pessoa madura. Assim é a santidade. Nós, quando nascemos de novo, nós passamos como crianças, aprendemos a ser santo, aprendemos a ter um coração limpo, aprendemos porque a santidade, o coração puro, ele não é uma transformação do dia para a noite, mas ele é uma santidade progressiva. Há uma progressão em santidade. Eu lembro que quando eu ainda não vivia integralmente para o ministério, eu viajava todo final de ano para a casa do meu pai, passava as férias lá. E quando eu chegava lá, eram os momentos que eu me afastava de Deus. Eu me distanciava de Deus porque havia convites e entre outras coisas. E quando eu chegava em casa novamente, o meu mentor, a pessoa que me discipulava, ele olhou para mim, eu nunca me esqueço, e ele disse, e ele começou a louvar: onde está aquele brilho dos seus olhos? Seu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Às vezes nós estamos vivendo de maneira que o brilho no nosso olhar, a santidade que havia em nosso olhar se apaga e somos afastados da presença de Deus. O pecado, a impureza do nosso coração nos afasta de Deus, mas a pureza nos aproxima. E hoje Deus está te chamando para se aproximar dEle. Deus está te chamando para se aproximar dEle, porque quando a palavra fala bem-aventurados puros de coração, Ele não está falando bem-aventurados puros de coração porque eles verão a Deus. Ele não está falando de uma condição lá na eternidade. Ele está falando ver a Deus numa intimidade aqui, se tornar íntimo do Senhor, ter um relacionamento com Deus. E Deus quer ter um relacionamento com você. Ele precisa ter um relacionamento com você. Ele deseja ter um relacionamento com você. E a palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Abre o teu coração. Abre o teu coração para que o Senhor entre. Ele quer construir um relacionamento. E a partir daí, onde houver pureza no seu coração, santidade, você vai começar a ver Deus na sua casa. Você vai começar a ver Deus na sua família. Você vai começar a ver Deus no seu coração. Você vai começar a ver Deus nas circunstâncias. As dificuldades, elas começam a ser transformadas, porque onde há a presença de Deus, onde há a pureza do coração, ali está o Senhor transformando tudo. Ele transforma, e é inimaginável a forma que Ele faz isso, porque o pecado tem um poder de nos afastar dEle. O pecado tem um poder de nos afastar a Jesus. Mas hoje, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Começa a abrir o teu coração. Começa a abrir o teu coração onde você está e diz: Deus, eu quero reconstruir. Eu quero construir um relacionamento com o Senhor. Eu quero, a partir desse momento, viver uma vida, ó Pai, onde meu coração seja íntegro. Onde, meu Pai, eu viva de acordo com uma mudança. E onde, Senhor, nós vivemos uma santidade progressiva. Ele quer abrir essa porta do seu coração que você tem fechado, trancado aí a 7 chaves, mas Ele bate, Ele não sai invadindo a tua casa como Satanás faz. Ele bate
E Ele quer entrar, Ele deseja entrar. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Porque ser puro de coração é mais do que resplandecer uma luz que muitos acham que tem. É mais do que mostrar vestes bonitas e um olhar cheio de brilho. Resplandecer, ser limpo de coração, está no seu íntimo. Está quando as pessoas te julgam e dizem: ei, você não presta, você só sabe pecar, você vive uma vida de destruição. Mas esquece que no secreto Deus olha para você. A igreja ela tem um costume de fazer isso, julgar. Ah, você está escutando música do mundo? Você não é da igreja? Ah, você só sabe beber, você só sabe fumar, você não faz nada que preste. Hoje é hora de mudar isso. Hoje é hora de mudar o seu entendimento. Que não é por fora que a limpeza, que a pureza do coração está, mas é por dentro, é no seu interior. E em nome do Senhor Jesus você será mudado. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, ó Pai, pois não há outro como Tu. Eu te agradeço, Senhor, pois o céu desce na terra e a terra toca os céus, ó Pai, elas se unem. E ali nós vemos a mudança, ó Pai, restauração, vidas transformadas, Senhor. Mas hoje nós te pedimos, Senhor, um coração puro. Nós te pedimos um coração puro, Senhor. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que ter um coração puro, ó Pai. Porque, Senhor, quando aquele fariseu chega diante do Senhor e diz: Pai, perdoa-me, porque eu não sou como aqueles publicanos. Eu não sou como aqueles publicanos que vivem pecando, que roubam dinheiro do povo. Mas o publicano, quando chega na presença do Senhor, ele diz: perdoa-me, Senhor, pois eu sou falho. Ele se ajoelha, ele abaixa a sua cabeça e diz: eu sou falho. E Deus aceita a oração do publicano. Seja tocado em nome de Jesus. Nesse momento o Senhor começa o processo de mudança, e você precisa cooperar com isso. A partir de hoje você precisa cooperar com isso, se enchendo da presença de Deus, se esvaziando da impureza, do pecado, e a cada semana passar a ter uma vida limpa, em nome de Jesus.